Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu trago um assunto um pouquinho diferente, mas tão importante quanto, que é sobre a criança interior. Então aqui eu vou falar um pouquinho na visão mais espiritual da criança interior e também o quanto que ela é importante para a nossa vida e resultados que a gente busca para carreira, relacionamentos, bem-estar que estão conectados a ela, certo? Então, o que é a criança interior? A criança interior, ela simboliza o nosso lado mais puro, o nosso lado mais infantil, é aquele lado que não tem tanto conhecimento de maturidade, né? Realmente representa uma criança, mas ela é a nossa criança. Então, ela traz as memórias lá da nossa infância, certo? Todos temos, tá? Principalmente adultos, porque a criança ainda está vivenciando a sua fase para depois isso começar a repercutir nesse ser que está se desenvolvendo, adolescente, mas principalmente início da fase mais adulta para o resto da vida. Então, é importante a gente entender o que aconteceu na infância e na adolescência, porque isso vai repercutir na tua vida, certo? A forma como tu pensa, como tu reage, teus sentimentos, se é muito ansioso, ansioso, certo? Então, aqui eu quero trazer isso aqui pra gente trazer uma discussão e também trazer essa reflexão sobre esse personagem, ou esse arquétipo dentro de cada um de nós. Nós temos a mãe interna, o pai interno e a criança, além de tantos outros personagens também que simbolizam dentro da gente e que representam aspectos importantes de cada um. Tá? Então a criança, ela vem falar da nossa alegria, da vontade de se divertir, do lazer, do brincar. Então o adulto que tem uma vida muito atribulada, muito voltada a ter que resolver problemas, ser responsável, na maioria das vezes ele não tem um espaço para se divertir, para brincar, para a sua criança poder se expressar. O que acontece? A pessoa começa a ficar mais triste, mais desconectada dela mesma, porque a nossa essência está muito vinculada a ela, porque a criança ela não tem muito dos freios ou dos filtros que o adulto já desenvolveu ao longo da sua vida. Então ela consegue ser mais leve, mais natural também. Mas quando ela não é cuidada, ela não é olhada, ela tende a boicotar o adulto. Então ela começa a querer procrastinar o serviço, não quer dar conta das tarefas chatas que a criança não gosta, ela vai querer comer mais besteiras, porque é aquela coisa vinculada, né, de batata frita, refrigerante, que é a festinha de criança, então vai querer comer doce também, vai querer fazer esse tipo de coisa. E aí o adulto vai ter que aprender a lidar com este lado, mas lidar com a irritação do adulto, porque, poxa, como é que eu não tô conseguindo trabalhar? Eu sempre dei conta do serviço, como é que agora meu rendimento parou ou diminuiu? E aí sempre trago essa reflexão. Tu tá tendo momentos de prazer e de lazer diários? Se a tua resposta for não, só de vez em quando, ou pá, faz muito tempo, nem me lembro o que é isso, corre para começar a fazer uma mudança interna e pelo menos te colocar 15 minutinhos de momento de conexão com a tua criança. O que pode ser isso? Pode ser o que tu gosta de fazer e que te faça bem. Então, assim, sair numa praça, tomar um sol, levar o cachorro para passear, ler um livro agradável, divertido, ficar com as pessoas que tu gosta, de te divertir com elas, seja para ir num bar, seja para ir numa festa, mas alguma coisa que te remeta essa alegria, o movimentar-se principalmente, porque a criança se movimenta. Se a gente começa a observar elas, as crianças gostam de gritar, gostam de cantar, correm, derrubam coisas, porque claro, elas estão ainda em desenvolvimento, então elas não têm total controle do corpo. O adulto já tem
teoricamente, mais controle das suas reações físicas e, claro que poderia ter mais emocionais, mentais e até espirituais, dependendo do seu desenvolvimento, tá? Mas com certeza teria mais controle das suas reações físicas, supondo a pessoa que não tem nenhum tipo de transtorno, algum tipo de deficiência que o corpo faz ter espasmos, né? Uma pessoa que consegue realmente ter esse controle, tá? Então, assim, tudo bem se tu é um adulto que te atrapalha e derruba as coisas. Eu sou uma adulta que me atrapalha, porque na minha infância eu não tive muito o desenvolvimento motor, eu não fui muito estimulada. Minha escola na época, isso aí há, sei lá, mais de 20 anos, 30 talvez, não tinha muito, a gente tinha um espaço para jogar, para brincadeiras, né? Mas eu, pessoalmente, eu não fui muito desenvolvida. Então eu já tinha uma certa dificuldade cognitiva de pequena que teria de ter tido um olhar mais aprofundado para isso, para que hoje adulta consiga fazer aí os movimentos com facilidade. Certo? Mas tudo bem, ok. Agora eu, adulta, tenho que buscar atividades, né, que me auxiliem a ter mais essa coordenação motora, porque tem algum desalinhamento aqui do meu cérebro com a resposta do corpo. Faz parte, não tem problema. É aprender a lidar com isso e saber, bom, se eu vou num lugar que tem muita coisa que quebra, eu já mantenho as mãos mais próximas, a bolsa fica para frente, tento caminhar devagar e tá tudo certo. Então, tem que olhar sim para esse momento. E o que eu gosto de fazer para dar ideias para vocês? Eu gosto de tomar sol, eu gosto de olhar o céu. Então, aqui no meu escritório, eu tenho um janelão, acho que vocês devem estar percebendo aqui a claridade, né? E aqui eu tenho umas árvores que eu consigo olhar, então eu abro o vidro, fico deixando aquela energia boa, os passarinhos, olhar o céu, que era uma coisa que eu fazia sempre desde pequena. Tinha que estudar, eu não estudava, eu olhava o céu, mas eu desenvolvi essa conexão. E aí depois que eu relaxava olhando o céu, eu voltava para os estudos. Então ali eu já aprendi alguma ferramenta dentro de mim que me auxilia a descansar a minha cabeça, porque daí eu não penso em nada, relaxo e aí posso voltar para minhas tarefas. Então a minha criança real daquela época já desenvolveu uma metodologia para lidar com as obrigações que ela já tinha quando criança e adolescente, tá? Eu também saio com a Pan, que é a minha cachorrinha, eu levo ela para brincar, para tomar sol, pra gente fazer uma boa caminhada, que é movimento. Ah, Isabel, eu posso assistir Netflix, filmes e tal? Pode, mas qual é a questão? Tu tá só relaxando a tua cabeça, tu não tá pensando, né, nos teus problemas, mas tu não tá botando movimento no corpo. E o movimento, ele é essencial. E eu digo por mim mesma, ano passado eu tive um sério problema de coluna por ficar muito tempo sentada. Né? Eu trabalho com tarô terapêutico, numerologia e outras técnicas que conectam com a espiritualidade. E também eu trabalho com marketing. Então, é tudo voltado para o meu sentar. Algumas magias de luz eu vou ficar um pouco mais em pé, mas mesmo assim, o meu trabalho que eu acabei escolhendo, ele me faz ficar sentada. E aí, claro, minha coluna não aguentou, né? Ainda mais que foi inverno, então tava mais frio. Aqui em Porto Alegre é muito chuvoso, então faz com que a gente também não queira sair de casa. Mas existem formas da gente se movimentar dentro de casa. Polichinelo, pular corda, dançar, né? Ou se inscrever em algum lugar, uma academia, enfim, para te ter um movimento. Então aqui é uma pessoa que passa por isso e que tá aprendendo a colocar mais movimento, certo? Por isso que eu entendo o quanto que é importante. E dançar para mim é algo maravilhoso, porque a minha criança fica feliz, eu ponho músicas alegres, divertidas, que dá vontade de fazer, que ele mexe no corpo. E isso é uma coisa importante que a gente tem que ficar atenta e atento.
é que tipo de música, tipo de filme que tu tá vendo e ouvindo por conta da frequência que ele vai fazer tu vibrar. Se fica vendo muitos filmes e músicas que são um pouco mais depressivas, são tristes, são muito melodramáticas, tu vai entrar nessa frequência. E o que vai acontecer? Tua energia vai começar a baixar e a tua frequência vai começar a baixar, porque tu vai ficar naquela tensão, vivenciando que o personagem, por exemplo, tá de dor, de tristeza, e tu vai pegar aquilo pra ti, ou vai reverberar muitas vezes com sentimentos dentro de ti, feridas dolorosas que ainda estão ali, certo? E a gente precisa ficar muito atentos ao que a gente tá trazendo para dentro da gente, seja o alimento, seja a água, a bebida, seja a música, o filme, a série. Não é ser poliana, né, e achar que tô na terra do feliz, mas é ter consciência de que, ok, neste momento eu quero ver um filme mais denso, um filme que vai me trazer uma reflexão, então eu já trago essa consciência para eu poder me conectar com as minhas emoções, porque muitas vezes esses tipos de filmes nos ajudam a vendo, né, a vida do personagem. Poxa, olha só o que ele tá passando e olha a solução que ele encontrou, ou nem que ele não encontre solução, mas tu te enxerga no sofrimento dele e pensa, eu não quero ficar assim. Olha quão ruim é, porque é uma forma de tu ter uma visão de ti mesmo ou mesma de um terceiro ângulo, né? De fora de ti mesma. Ok, depois que acabou, o que tu vai fazer com isso? Vai continuar lá em posição fetal, na tristeza, amargura? Ou tu vai buscar alguma coisa com essa reflexão, que pode ser escrever o que tu sentiu, o que te trouxe, permitir uma catarse aí, e aí nesse momento eu já recomendo, põe tudo pra fora, o que tu tá sentindo, anota as tuas emoções e os teus insights num caderninho e escreve uma carta para ti mesma, dizendo tudo isso que tu tá sentindo. E aí, quando tu sentir aliviado, ok, eu botei para fora isso tudo, de preferência escrever a lápis, porque o grafite ele é condutor de energia, então ele já te auxilia nessa magia de limpeza que que tu pode fazer, né, aproveitar todo esse momento. E aí, quando tu se sentir tranquilo, pega uma panelinha ou uma cumbuca, mas que seja um objeto que possa botar fogo, que seja seguro, não vai te queimar ou queimar algum objeto junto, e que tu só separe para isso, tá? Não pode mais usar para cozinha ou para outros fins, é só fins magísticos mesmos. E ali tu vai botar casca de cebola, casca de alho secos, tá? Pode ser in natura, mas que não esteja muito úmido, porque vai dificultar a queima. E põe camomila junto, porque a camomila é a erva, tipo a erva mãe, assim, né? Então ela te traz esse acolhimento materno, e que precisa, porque a gente tá trabalhando a criança, e toda vez que se faz uma limpeza é necessário trabalhar com elementos ou ervas que te tragam acolhimento, porque senão é muito sofrido passar por toda a dor e não ter um colinho, um apoio. E se quiser também pode colocar um manjericão para também dar uma equilibrada nas energias e trazer uma proteção, porque a gente está usando duas ervas extremamente fortes e agressivas, que são a cebola e o alho, por isso que elas são utilizadas, né? Para contra vampiros, mas a gente utiliza até hoje contra o vampirismo emocional e espiritual pela carga e força que elas têm de realmente tirar e quebrar toda essa energia e magia dentro da gente, certo? E aí tu tem que trazer um equilíbrio para essa magia. E o manjericão, ele traz mais consciência do teu pensamento, encontrar verdade dentro de ti. Então olha que profundo é essa magia de tu escrever. Não precisa ter visto o filme, pode, eu não tô bem agora, eu vou escrever tudo aquilo que eu senti. Pode deixar ali no caderninho, escrever algumas questões de insights. Eu tô me sentindo triste, por quê? Porque eu tô sozinha, não tô em relacionamento, ou meu relacionamento não é legal, é abusivo, ou o trabalho que eu tô não me faz feliz, ou porque a minha relação com a minha família, enfim, o que tá ali te doendo. E aí coloca o que te dá esse gatilho, para quê? Para que no caderno tu possa
acessar ele novamente quando tu sentir aquilo e olha só, tá, beleza, eu tô me sentindo assim, o que que eu posso fazer? Uma das soluções foi escrever uma carta e queimar, e isso vai te trazer um alívio, tá? Então já fica o caderno das ferramentas e do autoconhecimento, tu coloca ali o que tu tá sentindo, o que tu tá passando, mas tenta trazer uma solução, vivencia essa solução que eu tô te dando agora e vê como tu sente e escreve lá. E aí tu vai botar um pouquinho de álcool e acender o fogo, certo? E vai deixar o teu papel queimar. Tu pode rasgar esse papel, tá? Que tem que ser uma folha em branco, não usada. Isso é importante. E aí tu coloca para queimar e vivencia aquilo ali. Pode dar assim uma catarse, pode dar um choro desesperador. Deixa aí, porque tu tá na proteção. Mas lembra, né, gente, que eu sempre falo, antes de começar qualquer processo terapêutico espiritual ou magia, antes te concentra, chama teus mestres, teus anjos, pede permissão e proteção. Imagina aí tu te conectando com uma esfera de luz azul e de luz rosa, tá? Para quem se conecta com o Arcanjo Miguel e Mãe Maria, imagina esse azul deles te ancorando e te protegendo. Eu uso muito a energia e a egrégora deles para proteção, principalmente quando eu vou trabalhar com acolhimento. Mãe Maria vem muito forte para trazer isso. Claro que também tu pode usar Iemanjá, por exemplo. Então, enfim, tu vai olhar aí na tua religião quem é que simboliza a mãe, né, a grande mãe, pode ser a mãe terra, chama Gaia também, que ela é maravilhosa, ela é exatamente isso, Deméter, tá? E aí depois disso, tu faz ali o escrever a carta, queima nas ervas, certo? Deixa fluir aquilo ali, te sente, te conecta com aquilo ali, porque é o teu momento de limpeza mental, emocional e espiritual. E também pode ser física, porque tá queimando, tem esse fogo sagrado, tem a fumaça que ele também tá te limpando, certo? Espera queimar, deixa ali esfriar num local seguro e toma um banho. Tu pode tomar um banho de camomila, um banho de manjericão, pode tomar um banho de sálvia, de alguma erva ou flor que te traga esse acolhimento, esse colo, né? E te limpa, mas te traz aquele colo de mãe que é tão necessário. Então é um movimento bem legal para começar a trabalhar a tua criança, porque é ela que precisa de colo. O adulto, ele, vamos pensar assim no arquétipo, ele é que vai dar o colo, mas é a nossa criança interior que vai precisar receber o colo. Então a gente precisa sim nos maternar, cuidar da gente, tá? Num outro vídeo eu vou ensinar a vocês uma técnica que uma psicóloga querida, a Erika Brandt, que foi minha terapeuta, e a gente continua com uma parceria, mas eu agora que faço um trabalho de marketing para ela, e ela me ensinou uma técnica maravilhosa que eu uso até hoje e indico para meus clientes, que é a técnica da almofada para trabalhar a criança interior. Num próximo vídeo eu vou ensinar vocês como fazer, certo? Mas agora a gente, então, volta aqui, sigam nessa indicação se fizer sentido para vocês, porque aí tu vai dando espaço para essa criança falar. Leva a tua criança e tu para lugares bonitos, para paisagens, para tomar um café gostoso, comer um bolo, aqueles alimentos que te lembram a tua infância, que te traz alegria. Convida pessoas que também te trazem apoio, amor, que te fazem bem, ou vai sozinha. Eu gosto de tomar um café sozinha e levar eu e a Belzinha pra a gente passear. Então às vezes só vou caminhar com ela no sol e eu fico conversando com ela, e dependendo do lugar que eu tô, eu falo com voz alta. Se eu tô num ambiente assim, mais tipo na hora do gasômetro, ou que não tem muita gente, tô numa pista de corrida, ou então fico no falar interno, claro, prestando atenção na rua pra não me machucar, me proteger, enfim. Mas ter essa conexão diária com a tua criança. E aí tu vai começar a ver
que ela não vai mais te boicotar, porque ela tem um espaço dela diário para se divertir, para ter atenção, para ser cuidada. E aí o adulto ou a adulta consegue sim fazer seu trabalho. Claro que vai ter dias que tu vai estar imensamente cansado e cansada, e tá tudo bem, tu vai ter que entender o teu momento e dar uma parada, né, te permitir dar uma descansada e entender como tu vai lidar com isso se tu tem um prazo aí para entrega de algum serviço, de algum produto. Tudo é uma questão de manejamento das nossas emoções e também na nossa questão espiritual. Existem ervas e chás que nos auxiliam a dar um pouco mais de energia ou mais foco para aquele momento. Claro, não vai fazer uso diário, é para esses momentos que tu tá um pouco mais de dificuldade. Lembrando que a gente não toma chá por mais de 10 dias seguidos, certo? E pesquisa antes qual é que são os efeitos colaterais daquela erva. Qualquer dúvida, entra em contato com o teu médico, um farmacêutico, enfim, alguém que seja habilitado, que possa te auxiliar a poder fazer esse tratamento de ervas, mas sem se machucar, porque tem muitas ervas que são tóxicas, pessoas hipertensas, grávidas, enfim, outras dificuldades, comorbidades ou doenças que não podem utilizar algumas ervas, certo? Então, essa é um início aí de um programa sobre a criança interior que eu trago aqui no canal para trazer essa reflexão. E aí eu finalizo com a pergunta: você já brincou com a tua criança interior? Já teve pelo menos teus 15 minutinhos de alegria? Se não teve, começa a fazer e botar na tua rotina. Certo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários. Se quiser marcar um tarot terapêutico ou conhecer um pouco mais do meu trabalho, me manda mensagem, ou deixa aqui nos comentários que depois eu respondo. Vai ser uma alegria atender vocês. E lembrando também que eu faço um trabalho de terapia através do tarot terapêutico com esse foco espiritual, para auxiliar quem gostaria de se trabalhar através do autoconhecimento, mas com uma ferramenta integrativa e holística. E eu tenho atendimento semanal, então dá para fazer também bem uma coisa recorrente, tá? Tenho clientes que vêm semanalmente comigo, tem clientes que vêm quinzenais, outros mensais e outros periódicos. Então, como ficar mais fizer mais sentido para ti, fica aqui o convite para pelo menos conhecer um pouquinho mais do meu trabalho ou assistir os outros vídeos. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau!